mais esperada até então. Muitos estavam confusos, outros com medo, todos no céu assistindo atentos. Os anjos não estavam preparados para cantar. O Deus homem enfrentando seus últimos dias na terra. A humilhação seria grande. Muitos pensaram ser a derrota final e o fim de um projeto. Todos dependiam dele e ele caminhava firme para o seu principal objetivo, a morte. Ele morreria a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Vamos juntos entender o que Jesus estava sentindo naqueles momentos e relembrar o que realmente importa na nossa vida hoje. Vamos caminhar com Jesus nos últimos dias dele aqui na terra e perceber como aquela semana foi especial, quando os anjos silenciaram. Observe sua paixão. O Salvador que não desistiu de seus filhos até encontrá-los. Sinta seu poder, o Deus que não tolerava uma falsa e fria religião, e ouça a sua promessa, porque o Redentor escolheu ir ao inferno por você, ao invés de ir ao céu sem você. A última semana de Jesus aqui na terra realmente tem muito a nos ensinar. A segunda-feira de Jesus foi um tanto quanto extravagante, o tanto quanto pontual e intencional. Para a gente compreender um pouquinho a segunda-feira de Jesus, vamos voltar um pouquinho no dia anterior, no domingo, o domingo de Ramos. Aquele domingo foi marcado pela entrada triunfal de Jesus em cima de um jumentinho, aonde uma multidão o aclamava, e é interessante a gente recordar que muitas das vozes que o aclamaram no domingo o condenaram na sexta-feira. Mas Jesus não deixou se contaminar. Ele atravessa aquela multidão, diz cronologicamente, de forma mais precisa, o Evangelho de Marcos. Ele vai até o templo e observa o que está acontecendo. O que Jesus vê? Jerusalém era um polo religioso, a linguagem da religião. E quando Jesus chega ao templo, ele vê lá os cambistas, as mesas postas, a religião realmente escravizando as pessoas, porque essa é a linguagem da religião. É uma tríplice demoníaca que se utiliza de culpa, de medo e de ganância. Pessoas de diversas partes do mundo iam até Jerusalém, especialmente na época da Páscoa, para oferecerem seus sacrifícios, para participarem do culto lá no templo, e ali era simplesmente um grande mercado da fé. Tipo algo que a gente vê muitas vezes hoje. Barganhas, trocas. Se você der 100, você ganha 1000. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você der o seu dízimo, você vai ser abençoado. Se você vier à igreja em todos os cultos, você vai ser abençoado. Se você. Voltamos lá para a linguagem do inferno, porque a religião ela se atribui dessa mesma linguagem, a linguagem do inferno. Quando Satanás estava com Jesus lá na sua tentação, Satanás dizia assim: se prostrar, se. A religião sempre vem com a linguagem do si, com uma troca escravizadora, aonde as pessoas ali, aquelas pessoas que querem prestar culto, que querem muitas vezes de forma sincera ter um encontro com Jesus, mas tem a sua vida escravizada. E aí, gente, nós não podemos esquecer, Deus leva isso muito a sério.
Deus realmente se ira com aqueles que escravizam os seus filhos sinceros. Mas entenda, Jesus no domingo entrou na cidade de Jerusalém, ele percebeu o que estava acontecendo no templo e ele saiu da cidade com os discípulos. Foram até Betânia, lá passaram a noite. E diz a Bíblia que na manhã seguinte, ou seja, na segunda-feira, Jesus e seus discípulos estão retornando para Jerusalém e Jesus tem um momento especial com eles mais uma vez. Jesus encontra uma figueira suntuosa, folhas verdes, mas sem frutos. Jesus então vai até aquela árvore e por observar ela sem frutos, diz a Bíblia que Jesus estava com fome e por ir até a figueira e não encontrar frutos, Jesus então amaldiçoa aquela figueira. E é o único momento na Bíblia que nós encontramos Jesus amaldiçoando algo. Quero que você entenda que Jesus não amaldiçoou a figueira, mas sim aquilo que ela representa. Uma vida infrutífera, uma vida sem sentido. Mas calma, porque a lição ainda não termina. Jesus continua com seus discípulos, eles chegam então em Jerusalém. Diz a Bíblia que Jesus vai diretamente ao templo. Entenda, Jesus no domingo, logo depois da sua entrada triunfal, ele percebeu, ele viu tudo o que acontecia. E aqui algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entenderem essa ira de Jesus. Na verdade era um posicionamento. No domingo, quando ele entra no templo e observa tudo, Jesus não reage. Ele vai para Betânia com seus discípulos e na manhã seguinte, durante aquela noite, imagino Jesus pensando, conversando com o Pai. Durante aquela noite, Jesus ressignificando seu coração no entendimento de que algo precisava ser feito. E esse episódio me faz lembrar também Martin Luther King, quando ele dizia que o que o assustava não era a voz dos maus, mas o silêncio dos bons. Jesus é um exemplo claro de alguém que se posiciona, de alguém que se levanta. Na segunda cedo, Jesus volta até o templo, então coloca as coisas no lugar, sim, porque Deus leva muito a sério o coração das pessoas. Sim, ali era um mercado da fé, era algo que jamais daria errado. Havia todo um sistema, havia toda uma sistematização religiosa de escravizar as pessoas, de tolir as asas das pessoas, de fazer com que as pessoas não sonhassem mais, não pensassem mais. A condução de vida, o seu comportamento era altamente ligado àquilo que o templo dizia. Se o templo oferecia A, eles tinham que consumir o A. Se o templo oferecia o B, eles tinham que consumir o B. Se trouxessem algum animal de fora, ele tinha, ou quase sempre, a grande chance de ser dito: não serve, a sua oferta não serve, você precisa comprar aqui. E aí então entra aquele desconhecido Galileu, o profeta Jesus, aclamado no dia anterior, e ele entra literalmente quebrando a banca, dizendo: isso não é a casa do meu pai, vocês fizeram dela um covil de salteadores, ladrões. Jesus destruiu as bancas da fé, porque isso não representa o reino de Deus. Essa é uma lição extraordinária. Ei, nós, eu e você, somos chamados a nos libertar de toda essa fé escravizadora, de toda essa fé manipuladora. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos conduziu ao caminho. A cruz é sim o preço pago da liberdade. Nós, eu e você, não podemos nos sujeitar a esses jugos de escravidão. Quando Jesus nos convida para essa liberdade, é para que nós tenhamos o entendimento de que em Jesus, eu e você somos convidados a voar alto, a entendermos que no mar da vida não somos convidados a ficarmos presos aos aquários da religiosidade. Queridos, nós precisamos entender a cada instante que fomos chamados para uma vida com relevância, com significado, com sentido. É muito importante nós imaginarmos que esse Deus, prefigurado lá na parábola do filho pródigo, é esse Pai que está aguardando a mim e a você, aguardando o meu e o teu retorno, aguardando, é porque esse é o calibre de Deus, um Deus amoroso, um Deus que prefere morrer do que imaginar os seus filhos em perdição. Como ele pode ser reduzido à manipulação da fé? Portanto, cuidado. Toda relação com o divino que se estende ou que se estabelece à base da troca, à base da barganha, não é evangelho, é aparência. Mas aqui há uma lição extraordinária para mim e para você, porque é muito fácil muitas vezes nós só olharmos para as organizações, olharmos para os sistemas, condená-los e reprimi-los.
Quantas vezes montamos essas barracas contaminados pela ideia de parecer religioso, de parecer bom, de parecer que estamos entendendo, de parecer que estamos compreendendo, de parecermos que estamos juntos, de parecermos que participamos da jornada, quando lá dentro estamos vivendo nada mais nada menos do que uma religião tóxica que mais afasta do que traz para perto. E olha que interessante, quando nós fazemos uma conexão com a igreja de Laodiceia, registrada lá em Apocalipse, a mensagem é: porque não és quente nem frio, mas porque é morno, eu vou vomitá-la da minha boca. Uau, gente, isso aqui é muito forte. De entendermos que aquilo que é morno desagrada o coração de Deus, de que Deus tira para fora, Ele vai vomitar. O vômito é essa ideia de tirarmos algum alimento, tirarmos algo de dentro que não combina com o organismo vivo que o recebeu. Assim é a manifestação de Deus. Mas entenda que nesse momento Jesus está usando, a palavra de Deus usa uma prefiguração psicológica muito forte, porque não és quente nem frio, mas porque você é morno. Ou seja, essa mornidão nada mais nada menos se trata de uma máscara, as máscaras que a religião é incansável em produzir. Quando eu e você olhamos para a mensagem da figueira, a gente tem um chamado de Jesus de entender que a vida com Ele é de dentro para fora. Eu e você, em Jesus, somos convidados a olharmos para a mensagem da figueira e entendermos que de nada vale vivermos a experiência da desintoxicação da religião se não formos atraídos por uma vida que frutifique. Sim, Deus quer ver você voando, Deus quer ver você realmente ressignificando a história de muitas pessoas. Sim, a mensagem da última semana de Jesus nessa terra é de dentro para fora. É sobre a maior explosão que esse mundo viveu, a explosão de um grupo de pessoas que entendeu o privilégio de amar e servir a Jesus e de amar e servir pessoas. A religião é uma gaiola que muitas vezes querem colocar você dentro e determinar como você pode pensar, como você pode se vestir, como você pode consumir, enfim. A vida religiosa é uma vida de estagnação, mas a vida em Jesus, a vida firmada num relacionamento com Jesus, faz com que a experiência da igreja, a experiência no templo, a experiência fora do templo seja extraordinariamente gigantesca. Por quê? Porque quando Jesus entra, e Ele entra tirando o medo, tirando tudo aquilo que nos afasta de uma vida pequena, de uma vida medíocre, Ele empodera a minha e a tua habilidade. Então hoje é tempo, hoje, agora é o momento de olharmos para dentro e entendermos que Jesus nos dotou de dons, de talentos, de habilidades que sim, precisam frutificar. E é interessante que Jesus nos seus ensinos sempre falou sobre o fruto e também sempre falou sobre os princípios da poda, a poda que mantém o frutificar, ou seja, o coração ensinável, o coração livre para aprender, o coração livre para se relacionar, o coração livre. Portanto, não importam aonde as mesas da barganha religiosa estejam, se elas apontam para uma vida de aparência, eu e você precisamos fugir disso. E muitas vezes é uma experiência de introspecção, é uma experiência de autoanálise mesmo, mas uma experiência de libertação. Jesus olha para mim e para você hoje e nos inspira a voarmos, a entendermos que Ele nos chamou para propósitos muito mais elevados. Ele nos convida a vivermos uma vida além das aparências, uma vida não mais presa nas gaiolas dos achômetros religiosos, mas entendendo que uma vida que vale mais é uma vida que realmente é empoderada pela graça, é realmente uma vida que desencadeia o céu na terra, uma vida realmente profética que aponta para a eternidade que o Cristo está preparando para mim e para você. Isso é ser de Jesus. Portanto, essa segunda-feira de Jesus nos revelou coisas muito fortes, mas Jesus não deixou de se posicionar. Existe muito ainda para ser vivido, existe muito ainda para ser conquistado. Jesus está às portas para retornar, Ele quer encontrar eu e você frutificando. Que essa semana possa realmente te inspirar a olhar para dentro, fazer assim uma lista de coisas que hoje estão te impedindo de frutificar. Talvez seja conceder perdão, talvez seja resolver um conflito, talvez seja procurar alguém, talvez seja decidir fugir do modo aparência e entrar no modo essência. Independente das decisões que você vai tomar hoje, Jesus está te convidando para uma jornada extraordinária, uma jornada de relacionamento
relacionamento genuíno. Portanto, o convite de Jesus hoje é que eu e você fujamos mesmo das máscaras da mornidão, porque o princípio é muito simples. Quando nós vivemos baseados na essência, nós nos encontramos sempre com áreas nossas de vulnerabilidade e recebemos convites de Jesus para vivermos uma vida maior. Agora, quando nós pautamos a nossa vida na aparência, nós vamos sempre maquiando, burlando as nossas áreas que necessitam de transformação por uma consciência anestesiada, e uma mente anestesiada não cresce. Jesus nos chama para uma experiência de crescimento com Ele. Portanto, hoje, faça a sua lista. Decida hoje te libertar de tudo aquilo que te escraviza, de dentro para fora, e decida viver a essência do relacionamento com Jesus. É um privilégio que temos, é uma alegria que temos. Com Jesus, com esse relacionamento realmente intencional, nós temos uma vida de muito mais celebração. Porque quando nós estamos com Jesus, celebrar aquilo que Ele valoriza é um privilégio imenso. Então olha para dentro, olha para fora, te liberta daquilo que te escraviza, te liberta daquilo que impede você de voar voos mais altos. Olhe para Jesus, te conecta com gente séria, entenda que todo recurso do reino é por pessoas e que não existe troca, não existe barganha, é sobre uma vida de amar e servir pessoas, sejam com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com os nossos recursos, com o nosso coração. Mas aonde Jesus está, a linguagem é a intencionalidade. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de sermos teus, obrigado, Deus, pelo privilégio de escolhermos, fugirmos das máscaras da aparência e realmente mergulharmos no mar da essência. Ó Deus, calibre o nosso coração, nos ensine a viver contigo hoje e sempre. Essa é a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom demais estarmos juntos, lembrando que nós temos a continuidade dessa série de Páscoa quando os anjos silenciaram amanhã às 8 da noite. E não esqueça, é muito importante que você, se você foi abençoado, que você compartilhe. Então coloque nas tuas redes sociais, nos teus stories, marque, faça um comentário, mas espalhe a notícia, porque existem muitas pessoas que vão conhecer mais de Jesus através de você. Vamos juntos e que Jesus te abençoe.